Presidente, eu cedo meu espaço ao vereador Lucas Carenhato. Vereador Lucas Carenhato, da tribuna. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas, a todos, a todas, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Vou entrar no meu tema em seguida. Agradeço o vereador Cláudio Libardi pela cedência do espaço. Só, vereador, me somo à sua luta, vi pela imprensa o seu projeto de lei, acho importante, e lembrar que o cuidado às crianças e adolescentes, ele requer investimentos e políticas públicas, seja da educação, da assistência social, do esporte e lazer, da saúde, enfim. Nós precisamos caminhar muito ainda enquanto cidade e enquanto sociedade para que as crianças caxienses sejam bem atendidas. Vide as filas enormes que nós temos para consultas especializadas, para diagnósticos de AE, para vagas mais próximas às escolas, enfim, precisamos caminhar muito para garantir que o básico seja realizado. Colegas, nós temos aprovado aqui vários pedidos de informação no sentido de trazer à baila informações sobre temas importantes. Os pedidos de informação, eles ficam à disposição de todo mundo no sistema e da comunidade também. Só que é mais difícil, tem que entrar no sistema. Mas eu, por bem, quis trazer um resumo do pedido de informação que nós fizemos, e foi aprovado aqui por unanimidade, sobre as multas de trânsito, ok? Então, são dados importantes que eu penso que vocês devem ficar atentos e atentas, considerando as cobranças que nós temos da sociedade. Pode passar, Maia. Então, o objetivo do pedido de informação que nós fizemos foi entender o funcionamento da aplicação de infrações no município, o número de multas e como esses recursos estão sendo utilizados. Bom, o que nós temos hoje no município de Caxias do Sul? Nós temos 83 agentes de trânsito efetivamente atuando na cidade. Uma cidade de 500 mil habitantes, 83 agentes de trânsito. A fiscalização é feita pela secretaria, com apoio da brigada, e 26 radares de velocidade em operação. Vejam aqui, ó, prestem atenção nos dados. 54% das multas são eletrônicas, então mais da metade, que são radares e monitoramento. E 46 presenciais, aplicadas pelos agentes, ou seja, a maioria já vem dos equipamentos eletrônicos. E aqui, colegas vereadores e vereadoras, eu quero que vocês se atentem a esse número. Vereadora Daiane, vereadora Sandra, vereador Fantinel, prestem atenção de como o número das multas aumentaram de forma exponencial. De 2021 até 2024, elas não têm um crescimento tão significativo, ficam aí um pouco mais de 40 mil multas anuais. Com a implantação dos radares, lembrando que os radares não foram implantados no início do ano passado. Eu não lembro exatamente a data, mas não foi no início. Isso escalonou para 184 mil multas. 184 mil multas. Seguimos. Então, aí, o aumento de 2024 para 2025 foi de quase 300% de multa. Esse é o aumento real do quanto se multa em Caxias no ano passado. Lembrando que não se considera todo o ano civil, porque a implantação dos radares deve ter sido no segundo semestre, porque seria bem pior no que se refere ao número, ao percentual. Então, as mais comuns: estacionamento irregular, excesso de velocidade, sinal vermelho, sem cinto e o uso de celular. E aqui um dado importante sobre a arrecadação. Por que nós não... Olha lá, 2021 são 4 milhões, por que o valor é tão baixo? Porque lembrem que quando a gente é multado, o pagamento se dá, em geral, no ano seguinte,
com o pagamento de IPVA. 2021 é 4 milhões, porque se refere ao período de 20, quando estava em pandemia, e muito menos circulação. Mas de 22 até 25, nós temos uma média igual. Então, o impacto da aplicação das multas, que quintuplicou em 2025, o município vai sentir recebendo esses recursos no próximo ano. Então, o valor estimado, só volta um pouquinho, o valor estimado é de R$ 176 das multas municipais. Pode passar. Bom, tem uma quebra aí em função dos recursos de multas que são canceladas. Pode passar. Bom, o contrato da fiscalização eletrônica. Vamos a ele. Nós temos uma empresa que foi licitada, se paga quase R$ 160 mil por mês. R$ 160 mil por mês para essa empresa. E esse valor de líder do PL. Se refere à operação e manutenção dos equipamentos. Pode passar. Bom, e aqui a destinação dos recursos, que isso é o que nos importa. Bom, se espera que a destinação dos recursos seja utilizado para o trânsito e transporte. Seja para pintar meio fio, para ajeitar as placas, que muitas vezes a gente solicita e a justificativa que nós temos é que não tem recurso sequer para tinta. Segundo o município e a resposta ao pedido de informações, sinalização viária, orientação, organização do trânsito, enfim, deveria ser aplicado no próprio sistema. Bom, os dados estão postos, eu acho que eles são importantes. Foi declaração ou a parte? A parte? Seu a parte, vereador Cláudio Libardi. O que me preocupa, vereador Lucas, é que se eles lhe informaram que o valor total de multas arrecadado é de 8 milhões e que foram colocados 188 mil multas e a média é R$ 176, o valor que eles lhe apresentaram é o valor errado. E o senhor pode esclarecer, porque senão a gente teria uma arrecadação de 33 milhões de reais. E mais do que os radares de velocidade, que o senhor sabe a posição que eu tenho, o que me preocupa mesmo é o valor da multa do Zona Azul. Isso aí é inaceitável. As pessoas estão sendo multadas em quase R$ 60 pela não colocação de tickets posteriormente 5 minutos. Salvo o melhor juízo, o vereador Iago fez um projeto de lei para que alterasse de 5 para 15 minutos a tolerância, porque, vereador Lucas, hoje de manhã eu estava vindo para o meu escritório, indo no meu escritório às 7 horas da manhã, o vice-prefeito Edson Nespolo falava na Rádio Gaúcha sobre a necessidade de povoarmos o centro. O senhor acha que tem alguma condição, afastando todos os veículos do centro, enquanto hoje em dia o estacionamento rotativo é mais barato que o pagamento da Zona Azul? O estacionamento do Iguatemi, se a pessoa permanece 3 horas, é mais barato que o estacionamento do Zona Azul. E daí nós vamos falar que a gente tem que ter pessoas no centro. Infelizmente, só quem transita no centro transita a pé. Parabéns pelo tema. Só para explicar, antes da parte da vereadora Daiane, é que o pagamento das multas do ano civil são pagas junto com o IPVA no próximo ano. Então, o que eu expliquei, vereador Cláudio, é que vai se sentir o impacto desse aumento exponencial no ano que vem, quando as multas forem cobradas e entrarem para os caixas do município. Isso é uma parte, vereadora Daiane. Vereador Lucas, parabéns e obrigado por trazer esse pedido de informação, inclusive a questão das respostas, porque a gente fala que chega até nós muitas situações de multas, né? Eu mesma fui multada na Mário Lopes, né? Recentemente, mas sinalização dos próprios quebra-mola não tem lá. Inclusive, o secretário Weber me acompanhou numa visita lá que nós tínhamos e a nossa opinião era a mesma. Não tinha sinalização naquela via dos quebra-molas, da própria sinalização do redutor de velocidade também já apagada, enfim. Então, a gente precisa realmente desses investimentos que sejam direcionados para o trânsito. E também a questão de orientação para as nossas pessoas, né? Porque a gente, mesmo que tenha sido defendido que os radares era somente para melhor sinalização e para evitar acidentes, a gente vê o crescimento exponencial dessas multas e muito menos campanhas de conscientização quanto à questão do trânsito.
Obrigado, vereadora Daiane. Amanhã vem para a pauta, a gente fez uma moção de apoio ao chamamento dos fiscais de trânsito que já tinham o compromisso de nomear. Porque o número, vejam, o número de fiscais é muito pequeno. Então não adianta só a punição, a multa quando nós não temos fiscais e também a educação de trânsito. Então eu quis fazer essa breve explanação e essa prestação de contas desse pedido de informação e nós vamos seguir pautando e tratando esses temas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.